Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui agora para gravar um vídeo sobre a nossa atividade número 3 da UC5. Vocês podem observar na tela, eu estou com um arquivo da planilha, né, que vocês têm disponível lá no enunciado da atividade para fazer download. Só que essa planilha eu alterei os valores, porque eu vou fazer todo o preenchimento dela para vocês terem uma ideia de como vocês vão se portar, né, e fazer o preenchimento em cada uma das tarefas que constam ali dentro da planilha. Tá? Então, o arquivo que vocês têm original é com outros valores. Tá? Então, não confundam quando vocês forem assistir essa gravação, né? Eu estou utilizando aqui valores diferentes, mas a mecânica de preenchimento é praticamente a mesma. Tá? Só para vocês entenderem através desse exemplo. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente tem aqui que calcular é o ponto, na verdade, o preço de venda. Tá? O preço de venda ele tem uma fórmula que está descrita aqui na própria primeira tarefa 1 da planilha, que é custo total unitário dividido pelo percentual desse custo unitário. Fazendo esse cálculo, a gente tem o preço de venda. Tá? Aqui na informação da planilha, a gente tem como custo total unitário 6. E é exatamente isso que a gente vai preencher ali no primeiro quadrante, ali está na cor em amarelo. Tá? A gente vai colocar aqui o valor de 6. E embaixo a gente vai colocar o valor da porcentagem desse custo unitário, que é 10. Só que a gente vai utilizar a forma unitária da porcentagem. Tá? Então a gente vai pegar o valor de 10% e dividir por 100. Aí o resultado vai ser 0,10. Tá? Então a gente vai usar o valor não em percentual, mas em forma unitária. Aí basta a gente fazer a divisão agora. 6 dividido por 0,10. Achamos o valor de 60. O valor está correto porque ali embaixo, na parte inferior direita da tarefa 1, tem ali a informação do OK. Significa que a própria planilha sinaliza para vocês, conforme vocês forem preenchendo, se o cálculo de vocês está correto ou não. Tá? Se ficar ali com OK na cor verde, significa que está certo. Se ficar em vermelho, tente de novo, né? Vocês precisam revisar o cálculo que vocês fizeram, porque tem alguma coisa errada. Tá? Na tarefa número 2, a gente tem aqui então uma fórmula da margem de contribuição. Tá? Essa fórmula ela vai utilizar o preço de venda que a gente calculou antes, e a gente vai utilizar também o custo variável, tá? Que é o CV. Que aqui na atividade a gente vai considerar o custo variável como R$ 4,00 e a despesa variável como R$ 8,40. Agora basta a gente repetir aqui a fórmula, o valor de 60 do preço de venda e o somatório ali dos R$ 4,00 do custo variável mais os R$ 8,40 da despesa variável. Dá 12,40. Agora a gente subtrai o valor de 60 menos 12,40. Dá 47,60. Tá? Perfeito. Também está correto porque apareceu ali o OK ali no cantinho inferior direito. Agora a gente vai para a tarefa 3, onde a gente vai calcular o ponto de equilíbrio. Nesse caso, o ponto de equilíbrio não é em dinheiro, ele é em quantidade ou em unidades vendidas e comercializadas, onde a gente não vai ter nem prejuízo e nem lucratividade. A gente vai ficar no 0 a 0. Tá? Nesse caso, a gente tem aqui, então, o custo fixo, que é 4.000, e a despesa fixa, que é 7.200. Dividido pela margem de contribuição que a gente calculou antes, 47,60. Vamos fazer o somatório dos valores que tem em cima, que é 4.000 mais 7.200. E embaixo mantemos ali o valor de 47,60. Agora é só dividir. 11.200 dividido por 47,60. Deu 235 unidades mais 29% de uma outra unidade, ou seja, deu 235 unidades inteiras e mais uma parte de uma outra unidade, não chega a 30%. Tá? Então, é aproximadamente isso que ela tem que vender, que a empresa tem que comercializar, para ela ficar no ponto de equilíbrio. Agora a gente vai para a tarefa número 4, onde a gente vai fazer o preenchimento da tabela do custo variável e do custeio por absorção.
Primeiro, a gente vai preencher o valor do preço de venda, da receita. Tá? Então, na coluna de receita, na linha 1 de uma unidade comercializada, a gente vai ter o valor de R$ 60. Depois, na linha 235,29, que é o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai fazer a seguinte fórmula. Vamos puxar o igual e vamos selecionar a linha 1, o custeio variável, que é R$ 4. Vamos colocar o cifrão antes e depois da letra correspondente à coluna. E vamos multiplicar pela quantidade de unidades, 235,29. Pronto, agora a gente pode pegar esse resultado e arrastar para as linhas de baixo, 1.700 e 2.000, que daí não vai dar erro. Tá? Ele vai sempre considerar o valor lá unitário de R$ 4 para o custeio variável, multiplicando agora pelas 2.000 unidades, daí vai dar 8.000. Tá? Mesma coisa a gente vai utilizar aqui na despesa variável. Vamos pegar o valor unitário de 8,40 e vamos usar o cifrão para congelar a célula naquele valor ali de 8,40. Tá? E agora a gente vai multiplicar pela linha, que é 235,29, pela quantidade. Né? Pronto, agora a gente pode arrastar a informação, pegar a fórmula e arrastar ela para as outras linhas de baixo. E pronto. Está preenchida a tabela do custeio variável. Está correto porque apareceu ali o OK no lado direito. Tá? Agora a gente vai fazer o mesmo processo para o custeio por absorção. Primeiro, pegando a receita, que é 60. Também aqui no custeio por absorção. Depois, aplicando o mesmo método da fórmula que eu expliquei antes. Tá? Igual, pego o valor do custo total, que é 6, na linha 1, e multiplico pela quantidade 300. Só que eu não posso esquecer de congelar ali a linha, né, a coluna, na linha 1, no valor 6, né, para eu poder arrastar com o mouse. Então, ok, agora eu posso puxar. Mesma coisa eu vou fazer na despesa variável. Tá? Puxo o igual, seleciono ali 8,40 e vou usar o cifrão antes e depois da letra da coluna para congelar o valor ali em 8,40. E agora eu posso multiplicar pela quantidade de unidades que eu quiser. Tá? E é só arrastar. Pronto. Ficou preenchido corretamente porque apareceu ali do lado a sinalização que está ok. Então, os valores estão corretos. Agora, tarefa 5, vocês têm duas perguntas para serem respondidas. Primeira pergunta que vocês precisam responder é qual o lucro obtido vendendo 300 unidades pelo custeio por absorção. Vocês vão ir na coluna de prejuízo / lucro para 300 unidades e selecionar o valor que consta ali, que é 6.480. Depois, para a segunda pergunta, qual o estoque, ou seja, o custo da mercadoria vendida, né, para 1.700 unidades pelo custeio por absorção. Vamos lá, então, no custo total que a gente tem, na coluna do custo total, para 1.700 unidades e selecionar aquele valor, que é 10.200. Pronto. Preenchemos todas as tarefas, da 1 até a 5, e ficamos com um OK ali em todas elas. Depois, a gente tem uma segunda aba da planilha, que é detalhar o cálculo, que é mais para conhecimento de vocês, para vocês terem uma ideia dos percentuais que compõem ali o 100% do preço de venda, que é 60. 10% a gente já sabe lá desde a tarefa 1, que era os R$6 que a gente utilizou no cálculo. Depois a gente tem a despesa variável, que tem ali impostos, comissões, despesa financeira e despesa de vendas. Tudo aquilo ali somado dá um total ali de percentual, mais a despesa fixa, que também tem um percentual ali sobre o preço de venda. Tá? E também a lucratividade, obviamente, que é 70% do nosso 100%. Então, 70% é lucro, o restante vai ser custo e as despesas. Tá? Tudo fechando no 100%, que é os R$60 que a gente está propondo a vender o produto. Ok? Isso aqui é mais para curiosidade. Tá? Então, o que vocês têm que preencher está aqui na aba da primeira planilha, na aba 1 da planilha. Tá?
No mais é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida referente ao preenchimento aqui da tabela, dos espaços aqui que a gente tem aqui na atividade número 3, podem entrar em contato lá com os tutores da unidade curricular 5, pelo Fale com o Tutor ou pelo fórum. Ou também participarem do encontro com o tutor, no momento online, para tirarem dúvidas mais específicas. Tá bom? Desejo um bom estudo e uma boa construção aí de resposta dessa atividade número 3 para todos vocês. Certo? Até mais!